e vamos começar essa aula de camadas invertidas. Primeiro, eu começo isolando e fazendo um mapping coringa, que é o mapping esquilo. Um mapping que eu amo e funciona para todo mundo. Depois, eu coloco um pad por cima e vou tirando só a primeira camadinha ali, ó. Vocês conseguem ver? Porque a gente vai trabalhar as camadas de forma invertida, então de cima para baixo. As de cima ali, como vocês estão vendo, eu coloco um tamanho menor que tá no mapping. O pad é perfeito para isso porque a gente consegue enxergar o mapping mesmo com ele em cima. Então, ali onde eu tô colocando, agora que vocês estão vendo, por exemplo, onde tá o 8, eu coloco 7. Onde tá o 9, eu coloco 8. Onde está o 10, eu coloco 9. E assim vai. E eu poderia também colocar um número ainda menor, porque eu tô trabalhando na última camada ali perto da linha d'água, eu vou pôr o tamanho que tá no mapping, e na camada de cima, nas duas camadas de cima, eu vou colocar um tamanho menor, mas eu poderia colocar um tamanho menor em cada camada. Então, por exemplo, na de baixo, perto da linha d'água, tamanho 10, na do meio, um tamanho 9 e na de cima, um tamanho 8. Porque quanto menor o tamanho em cada camada, mais bonito fica o alinhamento. Por isso que eu gosto de fazer essa forma das camadas invertidas, onde eu deito todas com o pad e vou tirando as camadas uma por vez, porque também dá pra fazer erguendo tudo e tirando de baixo pra cima. Só que eu acho que dessa forma, erguendo tudo e daí trabalhando as camadas, a gente perde um pouco do alinhamento. E o que fica bonito, além do topo perfeito, é o alinhamento perfeito, né? Então, essas camadas reversas, a forma de trabalhar com camadas reversas, é a que me permite deixar o alinhamento mais bonito, na minha experiência, tá? Então, ó, como vocês estão vendo, eu tô trabalhando só essa camada aí de cima. Algumas pessoas têm também, são 3 camadas geralmente, mas algumas pessoas têm o que nós chamamos de camada zero, que são aqueles fiozinhos que a gente vê acima de todas as camadas. Acima de todas as camadas, desculpem. Porque às vezes são fios isolados, algumas pessoas têm mais, outras menos, mas vira e mexe, tem cliente que tem aquele fiozinho que se você coloca, ele fica meio que destoando ali. Então, quando a gente tira essa primeira camadinha, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Olhar sempre com o espelhinho se não é algum fio de uma camada muito acima, que daí nem compensa pôr nele, tá? Porque vai ficar ele ali pra cima despontado e não fica o topo perfeito também. Olha, vou sempre conferindo com o espelhinho. Aí, pra fazer o cantinho, eu sempre puxo bem. E nesse cantinho, principalmente, eu trabalhei com o fio a fio 7, porque eu não tinha o fio 7 do brasileiro. Mas dá pra cortar também com o estilete. Eu vou fazer um vídeo pra vocês verem que se a gente corta com o estilete, também dá pra você ter um tamanho menor, pelo menos 1 ou 2 milímetros menor do que o tamanho que vem no chicote. E não tem problema finalizar com o fio a fio, porque fica bem legal. Ó, agora eu ergui com a fita mágica, que essa é da 3M, tirei bastante a colinha, e vou tirar a camadinha do meio, como vocês podem ver, eu tirei, né, a camadinha do meio, e vou trabalhar a camada do meio. No centro do olho, acabou erguendo até a última camada, então eu tomei cuidado para os fios que fossem da última camada que já saíram, não colocar o tamanho menor, colocar já o tamanho do mapeamento que tá ali desenhado. Mas os fiozinhos que são da camada do meio, eu coloquei ainda um tamanho menor. Essa técnica é muito boa para quem tá começando, porque ela agiliza o processo, ela te ajuda a ter um alinhamento perfeito e um topo perfeito. E dá para você preencher 100%, porque quando você ergue as camadas, os fios ficam mais isolados facilmente. Então você não tem tanto estique, não perde tanto tempo isolando. E é bem legal, ó, eu tô tirando as camadinhas, os fiozinhos que acabaram subindo junto, né? Pra fazer essa segunda camada. E podem reparar também que eu uso minha pinça, como um ganchinho para conseguir achar os fios e isolar bem. É sempre importante enxergar a raiz do fio, tá? Não colar grudado, mas bem próximo. E como eu gosto de enxergar bem a raiz, estava até difícil de filmar e não bater no celular, porque o celular estava bem perto e eu tava com a cabeça bem junto.
Mas deu tudo certo, acho que deu pra ver bem.
Ó, eu dou uma conferida que eu terminei essa camada do meio e agora eu vou tirar o pad para essa última camada que vão ser os maiores tamanhos, tá? Como não são muitos fios, eu não vou levantar essa última camada, eu vou preenchendo assim, ó, entre os que eu já pus, até porque a maioria dos fios já estão com extensão, então eu consigo isolar mais facilmente também. E eu vou sempre procurando os fios de baixo agora e vou colocando o tamanho que tá ali no map. Então, onde é o 11 eu ponho 11, onde é o 10 eu ponho 10, pra gente terminar o nosso alinhamento e o preenchimento total. Nessa técnica eu preenchi 100% dos fios, até porque isolar dessa forma invertida as camadas acaba fazendo que seja bem fácil preencher 100% e até mais rápido. Por isso eu acho também uma técnica boa para iniciantes, né? Gente, desculpa ficar batendo no celular, mas é que eu quis colocar ele bem em cima. E aí tava difícil até pra eu enxergar. Mas eu fiz de tudo. Agora eu tiro, ó, a fita mágica, tá vendo? Eu acabo tirando, penteio bem e dou uma conferidinha como tá tudo. E vou ainda, mais uma última vez, dar uma olhadinha se tem um outro fio que às vezes fica, né? E vou preenchendo pra terminar de preencher 100% mesmo. Vou secar a lagriminha, que nessa hora ela deu uma acordadinha. Meu modelo tava dormindo, mas ela acordou. E às vezes a pessoa dá uma lacrimejada. Agora eu tô finalizando mesmo, só tô procurando se ficou algum fiozinho ou não. E vou pôr o ventinho, tirar as fitas, né? Dar uma secadinha nas lágrimas. E tá aí o resultado pra vocês, bem alinhadinho, ó, como vocês podem ver. Agora, vocês viram que eu gravei só um lado? Por quê? O outro lado, o esquerdo, eu não fiz com esse alinhamento, pra vocês verem a diferença. Eu fiz o mesmo tamanho em todas as camadas. Dá muita diferença, gente. Então, vale a pena trabalhar assim. Pode ser que no começo você tenha um pouco de dificuldade, mas é muito mais fácil do que fazer sem alinhamento nenhum e sem separar nenhuma camada. E eu digo pra vocês, o resultado é perfeito, muito melhor do que qualquer outra técnica. Pra mim, essa das camadas invertidas é a melhor de todas. E é isso, caso vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e me deixem um feedback aí. Obrigada, viu, gente? Beijos!